Oi, eu sou a Diane, esse é o Cartas que Inspiram e no vídeo de hoje eu vim falar dessa cartinha aqui, o Sete de Copas, a carta do leque de opções, né? Eu tenho diante de mim aqui taças transbordando, me chamando a atenção, me atraindo para que eu escolha uma delas. Pois é, eu só posso escolher uma dessas taças. Qual delas escolher? Qual dessas taças fará com que eu tenha uma escolha assertiva, uma escolha que vá me deixar feliz, né? Vá fazer com que eu siga de encontro a essa tal felicidade. Pois é, difícil, né? Muito difícil de saber, porque o Sete de Copas, ele é uma carta que faz com que a gente reflita sobre a distância que há, né, entre a ilusão, o que é ideal e o que é realidade na nossa vida. A gente precisa tomar cuidado com certas escolhas que a gente faz no calor do momento. Não colocar, né, somente o nosso coração à frente das nossas escolhas. Copas fala sobre isso, né? Copas representa as nossas emoções. Aqui são emoções transbordando. E se eu coloco somente o meu coração à frente de uma escolha, eu corro um risco grande de errar. Portanto, é importante que a gente tenha esse equilíbrio, né, entre as nossas razões e as nossas emoções. É genuíno fazermos escolhas com que está de acordo com o que o nosso coração, a nossa alma anseia, mas é importante que a gente saiba que nem sempre o que o nosso coração deseja está de acordo com aquela situação no momento, está de acordo com a realidade daquele momento. Então, o Sete de Copas, ele nos convida a refletir sobre isso. É uma carta que remete muito à situação que a gente vive hoje em dia, né? Diante de tantas informações, com a internet, com as redes sociais, de diversos influencers, gurus, ditando regras, e nos oferecendo um cardápio de opções de como a gente deve viver a nossa vida. O Sete de Copas, ele remete àquela máxima, né, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. E, portanto, eu quero aquela grama, eu quero uma grama igual. E eu corro atrás para conseguir essa grama, e quando eu consigo e piso nela, eu percebo algo muito estranho ali. Ao pisar naquela grama, eu vejo que ela não tem nada de natural, ela é sintética. E é aí que tá. Diante desse cardápio de opções, a gente acaba colocando os pés, né, trocando os pés pelas mãos e nos frustrando. Por mais que aquilo que a gente anseia seja ideal para nós, nem sempre está pronto ou nós estamos prontos para receber. Então é importante que a gente coloque os pés no chão, que a gente pratique o autoconhecimento. Porque, como eu disse, né, diante de tantas informações que a gente consome diariamente, tudo isso pode nos confundir, pode fazer com que a gente tome decisões precipitadas.
porque a gente usa a vida do outro como um modelo, como um parâmetro para a gente fazer as nossas escolhas. Sim, usarmos, né, situações do cotidiano, exemplos, né, que as pessoas nos dão, né, histórias que essas pessoas nos contam, o próprio tarô, né, próprias leituras de tarô coletivas que a gente, acompanha, por aqui, são importantes, né, são insights muito valiosos. Mas a gente não pode fazer com que isso determine a nossa vida, seja a cartada final para uma decisão que eu preciso tomar, entende? Então é importante que você se volte para dentro e se perceba, né, diante daquela escolha do que você deseja, como o seu corpo reage. Ouvir, né, o seu lado mais intuitivo, a sua espiritualidade com que você se conecta, porque no fundo, se você se ouve de verdade, você sabe que de fato é o certo para você. E é isso, gente. Esse é o 7 de copas. Eu espero que eu tenha colaborado e eu desejo a você boas escolhas. Beijo. Tchau.